Olá, meus grandes amigos! Estamos estreando o podcast do Trica Show finalmente, depois de um longo tempo que começamos nosso Instagram, vocês viram nossas apresentações, vocês conheceram a gente um pouco mais e agora estamos apresentando o nosso principal produto, nosso podcast, onde vamos discutir muita coisa sobre São Paulo, notícias, uns assuntos mais frios. Agora assunto mais frio, né, porque tá tudo parado, mas vamos nos divertir bastante, nós e vocês. Eu sou o Vitor Boni, você pode ver minha história, um pouco da minha história como São Paulino no IGTV, mas só para resumir um pouco, eu trabalho na Gazeta Esportiva, já passei pela Jovem Pan e aqui estou apresentando o nosso primeiro episódio. Comigo tá o Guilherme Mirra, você também pode ver o vídeo dele no nosso Instagram, ele trabalha na ESPN. E aí, Guilherme, tranquilo, Mirra? Fala, Viborno98, como que você tá? Fala, galera tricolor, como vocês estão? Uma honra enorme aqui estar participando desse primeiro episódio do nosso podcast, que, como o Boni falou, é o carro-chefe do Trica Show. Tô ansioso pela discussão aí, viu, Vitor? É isso aí, G. Tô aqui com o Luca Chiellini também, que trabalha na Abril e é um monstro, trabalha na ESPN também. O cara é um gigante. E aí, Luca? Fala, Beboni, como você tá? Fala, nação tricolor, saudades do futebol, saudades de São Paulo do Diniz. A gente veio aqui discutir, vamos ver o que dá essa discussão aí. Opiniões divergentes, eu espero, e vamos nessa. É isso aí, pra completar, Pog Rafa, monstro da Record também. Só pra lembrar, todos os IGTVs estão no Instagram. E aí, Pog, tranquilo? E aí, Beboni, como vocês estão? Salve, nação tricolor, nós estamos começando nosso primeiro podcast aqui, um assunto que, na minha visão, vai dar muita discordância e é isso que a gente gosta. É isso aí, o nosso quinto elemento, Pedro Guedes, famoso Guidão, não pôde estar presente com a gente, é um cara muito ocupado, mas nas próximas vezes ele vai estar, e só para reforçar, o IGTV dele também está no nosso Instagram, @tricashow. Bom, hoje o nosso assunto é o seguinte, vocês votaram na nossa enquete no Instagram, e o tema mais votado foi: onde estaria o São Paulo do Diniz hoje se a quarentena não tivesse existido, se não tivesse pandemia de Covid-19 e não tivesse parado o futebol por todo esse tempo. Antes a gente vai fazer um balanço de como o São Paulo estava jogando até parar o futebol, mas eu queria saber primeiro de tudo, uma discussão que já aconteceu faz um tempo na internet e movimentou muito a torcida de São Paulo, e eu quero saber de vocês, qual a opinião de vocês. Dinismo ou dinizismo? Baita pergunta. Pra mim é dinizismo porque o sufixo pra mim é o ismo, não o smo. Então pra mim é dinizismo, tem que colocar o ismo depois da palavra. Concordo. E você, Luca? Vamos de dinizismo, né? Nessa parte não vai ter discordância, não. E Pog, pra fechar, você é dinismo ou dinizismo? Dinizismo sem sombra de dúvida, fica até mais gostoso de falar. Sai melhor da boca, mas tem o melhor de todos, que é Zinedine Zidiniz. Esse aí é trava-língua, esse aí não rola, mano. Esse aí é um pouco mais difícil, ainda mais em podcast falar, você mandou bem, viu? Mas é isso, foi uma unanimidade. Então, pra começar, antes da gente fazer esse exercício de imaginação pra saber onde o São Paulo estaria, eu queria saber qual a opinião de vocês sobre o desempenho do São Paulo até agora em 2020. O que vocês acham que aconteceu? Se houve evolução, se tá jogando bem, se tá mal, se o Diniz é um bom técnico, e aí? O que vocês acham? Bom, para começar, a gente terminou o nosso último jogo com 2 gols do excelentíssimo Pablo. Então eu acho que a evolução não tem nem discussão, é claríssimo. Eu acho que foi um bom ano. Tivemos alguns tropeços, até por muitos fatores, com a contribuição da arbitragem, né? Mas apesar daquele resultado ingrato contra o Binacional, que não acho que tenha sido muita culpa dos jogadores e sim da altitude, o ano de São Paulo até o jogo que ganhou de 2-1 contra o Santos foi bem positivo ao meu ponto de vista. Eu vou embarcar nesse pensamento do Luca para falar que
mais positivo ainda pra mim foi a vitória contra a LDU na Libertadores. Porque o jogo contra o Santos ainda a gente teve uma ajudinha. Burrada do Jobson, o consagrado Jobson, que foi expulso logo antes do intervalo pro Santos, quando o placar tava 1-0 para o time da Baixada. Então, a gente ter jogado o segundo tempo e ter virado o jogo jogando com um a mais, acho que tem um peso um pouco grande aí no resultado final. Já o jogo contra a LDU foi o oposto, né? A gente também terminou com um a mais, mas inclusive foi o Sornosa que foi expulso, né? Sim. Foi expulso quando o placar já estava 3-0, já estava fechado. Então a performance 11 contra 11 foi melhor contra a LDU do que contra o Santos. Bom, eu acho que o ano de São Paulo tem sido bom até o momento. Essa paralisação não foi boa, que o time vinha numa crescente. Claramente o time vinha evoluindo desde o ano passado para esse e nesses primeiros meses. A única questão foi esse resultado contra o Binacional, que realmente vai atrapalhar os planos do time na Libertadores. Nós vamos falar mais pra frente. E eu acho que a equipe tem tudo para continuar melhorando. E com o Diniz, né? Para quem muita gente era a favor que ele saísse, eu acho que a permanência dele foi muito benéfica para a equipe. Eu concordo com o Pog, só para acrescentar, eu acho que a coisa mais positiva do ano foi a confiança que terminou tendo uma baita confiança no Diniz que não tinha no ano passado. E no começo do ano ainda os torcedores ficavam em dúvida, ficavam se perguntando se era certo ou não, mas no ponto que terminou, no jogo contra o Santos, o Diniz estava em alta totalmente. Então acho que foi o ponto alto do ano. Desculpa, pode falar. Só um adendo, para não falar que tá tudo muito bem, muito bom, eu acho que o time precisa melhorar, né, no quesito de finalização, porque foram vários jogos que o time perdeu muitos gols, inclusive contra o Binacional, e em alguns jogos não fez falta, mas, por exemplo, nesse contra o Binacional fez muita falta. E só pra complementar o pensamento que a gente tem elogiado, né, a paciência que a gente tem tido com o Diniz. Até a torcida tá mais calma, né, tá dando mais tempo pro Diniz trabalhar e mostrar a que ele veio. Então a evolução não foi nem só dentro de campo, né, mas nesses bastidores aí da diretoria, né, de dar mais tempo pro treinador trabalhar, que é uma coisa que a gente não tá acostumado aqui no São Paulo, né? Exatamente, foi uma decisão muito boa da diretoria, na minha opinião, e realmente o São Paulo começou o ano um pouco cambaleando nesse sentido de finalização, de marcar gols, de aproveitar as chances, mas dava pra ver que o time estava criando mais, estava chegando melhor no gol, chegando mais no gol do que no ano passado. E foi só o Pato ficar careca. Exatamente, foi só o Pato ficar careca. Não, mas faltava essa coisa da confiança, de estar todo mundo se sentindo melhor consigo, dos atacantes estarem se sentindo melhores para finalizar melhor. Então foi uma coisa que foi crescendo com o tempo, foi evoluindo com o tempo e chegou, acho que estava num nível muito bom quando parou o futebol e poderia ter evoluído ainda mais. Acho que foi bem ruim essa parada pro São Paulo. Mas vamos dar prosseguimento aqui. Só para deixar claro, mais uma vez, é um exercício de imaginação que a gente vai fazer agora. A gente pegou a tabela do São Paulo até amanhã, né, que seria quarta-feira, dia 6 de maio. A gente pegou a tabela do São Paulo de jogos até essa quarta-feira e vamos imaginar onde estaria, qual seria o patamar do São Paulo, do Diniz, nesse momento, se não houvesse o coronavírus, se não houvesse a pandemia e o futebol não tivesse parado. Bom, depois do jogo contra o Santos no Morumbi, já sem torcida, São Paulo ganhou de 2-1, com 2 gols do Pablo, como destacou bem o Luca. No dia 18 de março, o São Paulo enfrentaria o River Plate pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores no Morumbi, precisando ganhar. Só para lembrar, o grupo do São Paulo na Libertadores é o grupo D, e estava com River em primeiro lugar com 3 pontos e 5 gols de saldo, 5 gols positivos e saldo de gol. O São Paulo em segundo com 3 pontos e 2 gols de saldo. A LDU com 3 pontos e nenhum gol de saldo, 0. E para completar, o Binacional também com 3 pontos e menos 7 de saldo. Ou seja, estava bem equilibrado e o São Paulo precisava muito dessa vitória para
para encaminhar a classificação e tentar, não encaminhar a classificação, mas se recuperar da derrota para o Binacional fora de casa na primeira rodada. O que vocês acham? São Paulo ia ganhar, ia perder, ia empatar? O que seria esse jogo? Acho que seria um jogão. Que seria Morumbi lotado, isso não tem nenhuma dúvida, mas agora o resultado, qual seria? Antes de eu passar a bola aqui pro Luca, que vai falar primeiro, eu só queria corrigir que eu falei segunda rodada, que seria o jogo contra o River Plate, mas na verdade seria a terceira, porque o São Paulo perdeu pro Binacional na primeira rodada e depois ganhou da LDU de 3-0 no Morumbi. Vai lá, Luca, fala aí pra gente, como seria esse jogo? Bom, vamos lá. Eu acho que seria o ponto-chave, não exagerando, da temporada. Tanto em relação a time, em relação à torcida, em relação a Diniz, em relação a tudo. Porque se perde esse jogo em casa, já tendo perdido do Binacional, que teoricamente é o mais fraco do grupo, a moral ia ficar totalmente abalada. Mas eu não acredito nisso. Eu acredito que seria uma vitória convincente de São Paulo, uns 2-3-0, e passaríamos a liderar o grupo da Libertadores de então até o final da fase de grupos. Eu achei ambicioso esse pensamento do Luca aí, eu discordo um pouco. Essa partida contra o River, mesmo sendo no Morumbi, imagino eu que seria muito complicada, porque o River, apesar de ter perdido, né, o título argentino na última rodada assim, pro Boca, pareceu não ter se abalado muito, porque enfiaram logo 8-0. 8? 8. Eu já perdi as contas, né, porque o negócio foi feio. Então, enfiaram 8-0 no Binacional e expuseram ao mundo o que é o time do Binacional, né? Fizeram na Argentina o que o São Paulo não teve capacidade de fazer lá na altitude. Mas o time do River é um time muito bom, que ataca muito bem e muito bem estruturado, né? Muito bem organizado, que já está com um treinador, o Galhardo, há muito tempo fazendo esse trabalho, dando sequência aí desde 2014, se eu não me engano. Então eu não vejo o São Paulo conseguindo 3 pontos nesse jogo. E ficaria contente com um empate, vou ser bem honesto. Bom, eu acho que depois do empate contra o Binacional, todo o jogo da Libertadores ia ser uma final pro São Paulo nessa fase de grupos. Foi derrota contra o Binacional. Desculpa, depois da derrota contra o Binacional, acho que todo o jogo ia ser uma final na fase de grupos pro São Paulo. Então, tendo isso em mente, depois da vitória contra a LDU, como o G falou, eu acho que seria um jogo bem disputado, mas eu acredito que com o apoio da torcida e com o fator de jogar em casa, eu acho que o São Paulo ia conseguir pelo menos 1-0 ali, com um gol achado, escanteio, alguma coisa assim, e ia conseguir a vitória. O São Paulo e o River vem fazendo jogos bem emocionantes nos últimos anos, né? O São Paulo tem boas lembranças recentes. Em 2016 ganhou no Morumbi, também pela fase de grupos da Libertadores, e empatou lá com uma falha do saudoso Denis. Mas realmente São Paulo e River fazem jogos muito bons. O River com certeza acho que é o principal time da América do Sul há uns 5 ou 6 anos, com esse trabalho do Galhardo que o Gemirra destacou muito bem. Depois do jogo contra o River, o São Paulo teria as 2 últimas rodadas da primeira fase do Paulistão. No dia 22 de março enfrentaria o RB Bragantino no Morumbi, e no dia 1º de abril pegaria o Guarani fora de casa no Brinco de Ouro. Então seriam os 2 jogos que definiriam a classificação geral do Campeonato Paulista. A gente não vai entrar muito no mérito dos outros times, de como ficaria a classificação geral, mas do São Paulo mesmo. O São Paulo já estaria classificado, bastaria confirmar o primeiro lugar do grupo C, que tem o São Paulo como primeiro 18 pontos e o Mirassol como segundo com 16. E aí, o que seriam essas 2 últimas rodadas da primeira fase? Bom, eu acho que depois desse jogo, como eu opinião seria uma vitória, tinha que ir com o time principal para disputar contra o Bragantino e garantir já uma das melhores campanhas da primeira fase do Paulistão. E no segundo jogo, contra o Guarani, tinha que entrar com o time reserva, porque seria na mesma semana das quartas de final do Paulistão já. E é bom ressaltar que Bragantino e Guarani são os 2 times que lideram o grupo do Corinthians. Exatamente. Então, eu não veria nenhum problema em, se quisesse poupar nos 2, também pode poupar. Mas eu vejo o São Paulo, mesmo com o time reserva, dando para conseguir uma vitória e um empate. E ganharia os 2 jogos ou empataria, perderia? O que você acha?
Eu acho que uma vitória e um empate está de bom tamanho. Ganhar com o time titular contra o Bragantino e empatar com o Guarani com reserva. Boa, perfeito. Ó, eu tô completamente de acordo com o Luca desse esquema para eliminar a nossa maior preocupação nas últimas edições do Campeonato Paulista, que é o Corinthians. E vamos deixar claro que tá quase eliminada já, né? Exato, tá. Pezinho pra fora já, a gente queria empurrar o resto do corpo, hein? Só pra deixar claro que aqui é um canal de podcast de Instagram feito por jornalista, mas é óbvio que vamos ter umas opiniões um pouco clubistas. Mas não muito. Um pouco. Talvez essa seja uma delas, talvez. E seguindo aqui com a linha de raciocínio, só teria que tomar muito cuidado, porque ganhar do Bragantino assim com o time titular não é só mandar o titular pra ganhar do Bragantino como se fosse um jogo fácil, né? Pelo contrário. O Bragantino tem um time arrumadinho, com jogadores muito bons, né? O Arthur, o Claudinho, Ítalo, o grande Ítalo, tá jogando muita bola. Então teria que tomar muito cuidado para levar esse jogo com muita seriedade, para poder se dar ao luxo de pensar em tirar o Corinthians e levar um time mais enfraquecido ou mais alternativo para jogar contra o Guarani no Brinco de Ouro. Então, acho que 4 pontos seria uma meta. 4 pontos desses 2 jogos seria uma meta realista, mas não se pode dar como garantido esses 3 contra o Bragantino. Bom, eu acho que tudo dependeria do primeiro jogo contra o Bragantino, que eu iria com um time titular. Se vencesse, aí sim, no segundo jogo contra o Guarani eu colocaria o time misto. E aí poderia pensar sobre o caso do Corinthians, mas caso não vencesse o Bragantino, fosse derrotado ou sofresse um empate, eu acho que seria interessante ir contra o Guarani, mesmo sendo na semana das quartas de final. Eu iria com o time titular, porque faz diferença você ser o primeiro colocado e o segundo grupo, você decidir em casa ou você jogar fora. Então acho que seria interessante o São Paulo conseguir manter a primeira colocação do grupo para enfrentar nas quartas de finais o Mirassol em casa. Exato, porque o São Paulo já se complicou contra times menores aí, né? Então, por exemplo, empatou com o Novo Horizontino em casa, perdeu do Santo André, perdeu do Botafogo. Então garantir o primeiro lugar no grupo acho que seria o essencial, assim. Exato, eu acho que o São Paulo ganharia do Bragantino, um time titular, e aí não é muito a cara do Fernando Diniz poupar jogador, poupar time, mas eu acho que ele pouparia contra o Guarani por uma questão da sequência que viria, que seria uma sequência muito difícil para o São Paulo, que a gente vai abordar daqui a pouco. Mas com um time reserva contra o Guarani, eu acredito que poderia... existe uma grande chance de perder, porque a gente viu que apesar do time titular estar em evolução e ter boas peças, a diferença do time reserva é gigantesca. O São Paulo jogou com o time reserva contra o Botafogo de Ribeirão Preto, se eu não me engano, e deu pra ver que foi um rendimento muito diferente mesmo. O time reserva do São Paulo tem uma diferença muito grande pro time titular, então eu acho que ganharia contra o Bragantino com os titulares, perderia pro Guarani com os reservas, mas manteria a primeira colocação do grupo. O Mirassol enfrentaria o Água Santa e a Ponte nas últimas 2 rodadas. Eu acho que daria para o São Paulo manter a primeira colocação. E aí começaria as quartas de final do Paulistão no dia 5 de abril. Quartas e semifinal do Paulistão seria um jogo único, apenas a final seria ida e volta. E como o São Paulo, se terminasse desse jeito que está hoje, na primeira colocação, o São Paulo teria o mando de campo, jogaria no Morumbi. E aí seria justamente contra o Mirassol. O São Paulo passaria dessas quartas? Eu acho que passaria. A minha opinião é que, apesar dessa luta sempre com os times menores, passaria com uma certa tranquilidade, jogando em casa. Se viesse dessa moral invicto desde lá atrás, eu acho que passaria bem tranquilo, na real. É isso, Luca. Então acho que todo mundo concorda que o São Paulo passaria. Depois disso, São Paulo enfrentaria a LDU no Equador pela fase de grupos da Libertadores no dia 8 de abril. Mais uma final, entre aspas, na Copa Libertadores. No Equador, mais uma vez na altitude, não tanto quanto contra o Binacional, mas mais uma vez enfrentaria
uma certa dificuldade nesse quesito. Eu acho que seria um jogo muito difícil e eu daria, com muita sorte, empate. Eu acho que o São Paulo seria capaz de conseguir uma vitória no Equador, porque a gente viu aqui no Morumbi que o time da LDU, apesar de ter uns nomes interessantes, como por exemplo o próprio Sornosa, né, que já causou bastante problema pra gente, o próprio Valência, né, do Manchester United, o time é meio bagunçado, não é, né, é fraco. Eu achei fraco pela performance deles no Morumbi. E não vou me deixar levar pela vitória deles contra o River também, que o time do River era completamente alternativo. Então, o time da LDU assim, não me passa nenhuma confiança de que poderia garantir uma vitória contra o São Paulo. Eu iria de vitória do São Paulo. Não é um time forte, claramente não é um time forte, mas tem esse fator altitude que com certeza faz muita diferença. Esses caras sabem jogar na altitude deles, e o São Paulo mostrou que leva muita dificuldade, como mostrou contra o Binacional. Mas fala aí, Luca. Eu assino embaixo, eu acho que dá pra conseguir uma vitória. Eu iria também de 1-0, nossa zaga é muito sólida, a gente já vem conferindo isso faz um bom tempo. Vai ser muito mais difícil do que o jogo que foi aqui, claramente. Tem jogadores de qualidade, como o Jamie citou, mas dá pra conseguir 3 pontos sim. Brincando aqui antes do podcast com a imaginação, eu previ 2 cenários do São Paulo nesse jogo. O pior seria um empate e o melhor, obviamente, o time sairia com a vitória. Eu acho que o maior adversário do São Paulo nesse jogo seria a altitude. Não menosprezando o time da LDU nem nada, mas pelo que a gente viu aqui no Morumbi, o São Paulo tem condições claríssimas de ir lá na altitude e vencer o jogo. Eu apostaria numa vitória, mesmo achando possível que a equipe acabe saindo lá pro empate, porque eu acho que o São Paulo não joga tão bem fora de casa como joga no Morumbi. E só um pequeno comentário sobre o fator altitude. Contra o Binacional, a altitude é maior do que seria no Equador, contra a LDU, mas a gente viu que o São Paulo não perdeu para altitude contra o Binacional, não perdeu nem pro Binacional, perdeu para si mesmo. Então, esse argumento da altitude para mim não cola muito, porque o São Paulo já mostrou que é capaz de criar uma altitude maior do que seria no Equador. Então, a questão seria de matar o jogo. Então, porque as chances a gente consegue criar independente do estádio que a gente joga. Perfeito. Então, depois disso, o São Paulo teria uma sequência decisiva no Campeonato Paulista, né? Semifinal. Como que é a semifinal do Paulista, para quem não sabe? Seria o primeiro da classificação geral entre os classificados para essa fase, contra o quarto da classificação geral. Na outra seria o segundo contra o terceiro das melhores campanhas entre os classificados. Muito bom frisar. Nesse momento, a classificação geral do Paulista tem Santo André em primeiro com 19 pontos, Palmeiras em segundo com 19 pontos, São Paulo em terceiro com 18 pontos, Bragantino em quarto com 17, Mirassol em quinto com 16 e o Guarani em sexto com 16. O Novo Horizontino, que é o sétimo da classificação geral, não está classificando no grupo dele. Então o seguinte é o Santos, que está em oitavo, ou seja, entre os classificados ele é o sétimo, tem a sétima melhor campanha. E depois o Oeste, que aparece em 12º na classificação geral, hoje está se avançando para as quartas. Então ele seria o oitavo entre os classificados. As quartas teriam Santos e Oeste, nesse momento, Santos e Oeste, Santo André e Palmeiras, São Paulo e Mirassol, que a gente já falou aqui, e Bragantino e Guarani. Só para fazer rápido para a gente montar a nossa semifinal aqui. Quem passaria entre Santos e Oeste? Santos. Perfeito, Santos. Entre Santo André e Palmeiras? Palmeiras. Santo André. Palmeiras. Gostei, Luca. Os 2 Palmeiras e um Santo André. Eu iria de Palmeiras, só pra gente facilitar aqui, não ficar divagando muito sobre o outro lado. E entre Bragantino e Guarani? Bragantino. Então, passariam Santos, Palmeiras, Bragantino e o São Paulo contra o Mirassol. Nesse caso, o São Paulo enfrentaria o Bragantino. Por quê? Porque o São Paulo está em terceiro nesse momento na classificação geral, mas como o Santo André, o primeiro, teria ficado de fora, o São Paulo assumiria o segundo lugar entre os classificados e pegaria o Bragantino, que está em quarto, mas seria o terceiro entre os classificados. Então, o Palmeiras enfrentaria o Santos na outra semifinal. Seria São Paulo e Bragantino, Palmeiras e Santos. São Paulo e Bragantino, quem passa? No Morumbi, hein? No Morumbi. Vamos jogar semifinalzinho em casa, é bom, né?
Eu iria de São Paulo novamente. Com algumas dificuldades, mas nada demais. Ó, eu sou da mesma opinião, mas eu enfatizo um pouco mais as dificuldades, porque não seria um jogo fácil, muito pelo contrário, seria bem difícil. Tomar muito cuidado, como já falei anteriormente. Para concordar com os nossos amigos aí, também acredito que o São Paulo sairia vitorioso desse confronto e iria para a final. 2 anos de final seguida. O bom de fazer um podcast de São Paulinos é que o São Paulo estaria voando se não houvesse quarentena. Seria uma seleção absurda. É o Diniz, né? O trabalho do Diniz tá muito bom. Lembrando que isso aqui é um exercício de imaginação. Nada do que a gente fala é compatível com a realidade. Pode até ser, mas a gente não sabe. Nunca vai saber. Porque ocorreu essa pandemia muito triste. Mas nesse caso, então, o São Paulo vence a semifinal do Paulista, vai à final. E aí, rapidinho, quem passa entre Palmeiras e Santos? Palmeiras. Bom, Palmeiras é finalista então com o São Paulo. Aí, no dia 19/4, 19 de abril, seria reprise primeiro... do clássico merda que foi no comecinho do Paulistão. Exatamente, o clássico que acabou 0x0, só pra quem não lembra. Acabou 0x0, foi em Araraquara. E foi um lixo. E foi bem ruim mesmo, não tem como negar. Lembrei que o Daniel Alves saiu na cara do gol também e perdeu contra o cara a cara com o Everton, não sei se vocês lembram. É verdade, o Daniel Alves perdeu um gol na cara. O cara tá doído ainda. Palmeiras não me desce. O jogo foi em fevereiro, 26 de janeiro. Fez de janeiro, cara. Não é possível, não foi janeiro não. Tá na tabela que pelo menos você mandou. Nossa senhora. 26 de janeiro, nós estamos em 5 de maio e o cara tá nessa. Meu Deus do céu. É verdade, foi em janeiro mesmo, eu lembro. Vamos seguir aqui. 19 de abril, final do Paulista, primeiro jogo. De acordo com a nossa simulação aqui, seria contra o Palmeiras. Como o Palmeiras teria terminado, teoricamente, na frente do São Paulo na classificação geral, teria a vantagem de decidir em casa. Ou seja, 19 de abril, final do Paulista, primeiro jogo contra o Palmeiras, no Morumbi. Bom, a primeira coisa importante de ressaltar aqui é que teria uma semana de folga entre a semifinal e a final depois de todos esses jogos que a gente falou anteriormente. Uma semaninha pra trabalhar. Isso seria bom. Bastante importante. Isso é bom ainda pro Diniz, porque que quando tinha intervalo grande de jogos com o Cuca era um absurdo. Eu não sei o que eles ficavam fazendo durante essas semanas aí de preparação. Dá pra ver que o Genir, ele guarda as coisas desde anos atrás, né? Não é só de agora. Nossa, eu ficava apavorado quando eu tinha muito tempo entre os jogos com o Cuca. Daqui a pouco o cara vai estar reclamando do Edilson Batista. Não que não mereça reclamações, mas... Exato, vamos superar, você né? reconhece. Vamos superar. Mas vamos lá. Primeiro jogo, São Paulo e Palmeiras no Morumbi, dia 19 de abril. É complicado. Eu acho que o São Paulo pode vencer, apesar das inúmeras dificuldades que a gente vem tendo com o Palmeiras, que é um time bem encaixado, mas não sou muito otimista para a final, apesar de querer muito que ganhe um título após vários anos de seca. Ó, eu vou com 2 empates, viu? De cada jogo da final. Mesmo esquema da semifinal do ano passado. Era inclusive uma das coisas que eu ia falar. Talvez nos pênaltis seja a nossa chance de ser campeão. Essa é a minha posição. São Paulo campeão nos pênaltis contra o Palmeiras. Mas eu iria de 1x0 pra gente na ida e 1x0 pra eles na volta. Bom, temos duas opiniões com o São Paulo sendo campeão nos pênaltis. E aí, Pog, pra você? Eu acho que a grande chave dessa final é o primeiro jogo. Que o São Paulo já encontra dificuldades para vencer o Palmeiras, onde quer que seja o confronto. Pode ser em qualquer lugar. Não podemos discordar. Vai ter dificuldade. Mas no Allianz Parque é algo absurdo a dificuldade que o São Paulo tem para jogar lá. Então eu acho que se o São Paulo conseguir sair com uma vitória magra, nem que seja só 1x0 suado, já seria um grande avanço aí para tentar conseguir o título, que na minha opinião é o mais alcançável nesse ano, ou era, né, no caso. Então eu
Vou de 1-0 São Paulo no Morumbi. Boa, E no segundo... Calma, Pog. Guarda essa opinião. Calma, Pog. Guarda essa opinião que a gente vai... Os dois já falaram que vai ser campeão nos pênaltis. Calma. Não, eu falei que é uma possibilidade. Eu dei certeza, é a minha posição mesmo. Certo, mas não, o Pog vai guardar esse suspense aí pro segundo jogo quando a gente for discutir. Depois do primeiro jogo da final, seria o River pela Libertadores no Monumental, com o detalhe de que o River Plate não teria torcida, porque sofreu punição por causa da confusão contra o Boca Juniors na final da Libertadores de 2018, então o River não teria sua torcida para enfrentar o São Paulo na Argentina. O que dá uma bela ajuda pro São Paulo, né? Daria uma bela ajuda pro São Paulo. Pra mim esse jogo é empate. Bom, eu nos meus cenários aqui que eu fiz antes do jogo, antes do podcast, desculpa, pra mim o São Paulo perde nos dois. Então minha resposta é São Paulo derrotado contra o River. Ah, tá bastante otimista. Eu sou um pouco mais otimista. Eu digo que podemos, pelo fator da torcida, mesmo sendo fora de casa, eles não contando com a torcida, é totalmente diferente. Eu acho que influencia bastante. Vamos de 1-1. 1-1? O 1-1 pendendo pra vitória do River, né? É que quero ser um pouco mais otimista que o Pog, mas pendendo pra vitória do River, 1-1. O Gemirra foi de empate, o Luca foi de empate, o Pog foi mais pessimista na derrota. Como o São Paulo tá voando muito nesse nosso cenário, eu vou colocar uma derrota para dar uma emoção aqui. Eu coloquei um choque de realidade, né? Porque todos... Não, já iriam ser uns 15 jogos de invencibilidade. Como tá São Paulinos aqui. Como São Paulinos, a gente sabe que nem tudo são só flores, né? Então... exatamente. Com certeza não são. E aí, depois disso, no dia 26 de abril, teremos o segundo jogo da final do Paulista. Eu não dei, na minha opinião, no jogo 1, mas eu acho que vai ser 1-0 pro São Paulo, no Morumbi. O problema é que o São Paulo sempre toma pelo menos 2 gols no Allianz Parque. Então eu acho que seria São Paulo 1-0 no Morumbi e 2-0 Palmeiras no Allianz. Infelizmente, perderíamos o título paulista pelo segundo ano consecutivo, mas a gente tem que ser um pouquinho realista aqui. E eu acho que contra o Palmeiras no Allianz é complicado. Pog, você que deixou o suspense para agora, você fala, o São Paulo sairia com o título? Bom, para aqueles que me chamaram de pessimista, então, para mim o São Paulo sairia com o título, seria 0-0 o jogo, confiando muito que o Arboleda dessa vez não iria falhar no momento crítico e que o Volpi teria no mínimo umas 2 defesas que encaminhariam um caneco para o Morumbi. Perfeito, então seríamos campeões. O Gemirra já falou que seria nos pênaltis, o Luca falou que é uma possibilidade, mas fala aí, Luca, completa. Porque eu acho que o jogo também do River influencia na sequência da semana, né? Vai influenciar bastante, inclusive, eu acho. Porque se volta da Argentina com uma derrota, já vai estar ali no final da fase de grupos da Libertadores, torcida que mais gosta da Libertadores, se perder e não estiver classificando, vai estar ali pesando. Então depende muito, e minha esperança é na nossa zaga e no nosso goleiro, pra gente só tomar 1-0 e levar pros pênaltis. Aí Deus nos acuda. Bom, antes do nosso último jogo, do nosso cenário aqui que a gente está imaginando, seria no dia 3, no fim de semana do dia 3 de maio, 2 de maio, a estreia no Brasileirão, contra o Goiás, fora de casa. Por mim, mete o Sub-15 para jogar, que depois tem a última rodada da Libertadores. Copia o time que jogou contra o CSA na última rodada do Brasileirão ano passado e manda para Goiás. Eu assino embaixo do Gemirra, até porque eu acho que se colocar o Sub-20 inteiro é melhor do que colocar alguns caras do profissional. Mas, eu acho que é derrota pro Goiás na primeira rodada do Brasileiro. Bom, eu acho que colocando o time titular ou o time misto ou reserva, o São Paulo adora fazer um jogo feio na estreia do Brasileirão. Eu iria com um empate nessa primeira rodada contra o Goiás. Vou de empate também. A verdade é que pouco importa esse resultado, né? Porque teria mais 37 rodadas. Então, eu sou como o Pog, o São Paulo nunca vai bem na estreia. Mas é isso.
Mas eu vou falar que ganhar do Ney Franco importa seria esse resultado. bem gostoso, né? Oi? Ganhar do Ney Franco seria bem gostoso, Seria. Sejamos honestos. Seria. Pouco rancoroso. Eu ia falar, mas eu tô me segurando, porque o menino Jesus, quando tiver no 10º episódio, vai ter um leque de O novo quadro do programa vai ser o Corneta do Gemirra. Imagina quando a gente fizer os temas, lista de piores contratações, piores do século, da década. Nossa senhora. Não, aí a gente, esse episódio o Gemirra vem, ele apresenta, ele dá opinião. Monólogo. Eu acho que eu faço sozinho, foda-se, eu faço sozinho. Seria uma baita audiência. Bom, pra gente fechar aqui, dia 6 de maio, quarta-feira, binacional no Morumbi, Copa Libertadores, última rodada da fase de grupos, jogo decisível, decisíssimo. Goleada, então. Não, menos de 5-0 não dá nem pra comemorar. Bom, pra mim... Sair com abraço com moral isso aí. Sair desse jogo com moral pro resto da Libertadores. Pra mim, esse jogo é o que define se o São Paulo se classifica ou não pra sequência, né? Aí eu fazendo minhas contas aqui, eu acredito que o São Paulo vai ganhar do Binacional, né? Porque é o que tem que acontecer. E com essa vitória, o São Paulo se classificaria para a próxima fase. Mas num cenário que eu fiz aqui hipotético, ele poderia depender de uma combinação de resultados entre LDU e River Plate. Mas eu acredito que isso não vai acontecer e o São Paulo vai chegar na última rodada contra o Binacional dependendo só dele para se classificar. Aí eu acredito uma vitória de no mínimo 4-0. Segundo as nossas opiniões aqui, então, o São Paulo ganharia do River Plate no Morumbi, mais 3 pontos. Ganharia da LDU no Equador, mais 3 pontos. Eu vou colocar que perderia para o River Plate fora de casa e ganharia do Binacional no Morumbi. Então seria mais 9 pontos somados aos 3 que o São Paulo já tem, 12. É uma pontuação que dá para classificar. O cara que depende de muita coisa, mas seria uma boa pontuação. Acho que daria para classificar pelo menos em segundo lugar. E aí a gente imagina também a campanha do São Paulo é muito parecida com a campanha do River. Então você vê 2 times disparando em cima, a LDU e o Binacional ficando bem para trás. Então eu não vejo muito perigo do São Paulo ficar em terceiro colocado, porque a LDU, que seria o terceiro do grupo, não estaria nem perto do São Paulo ou do River. O Binacional esquece. Eles conseguiram uma vitória. Um abraço. O negócio vai ser 3 pontos e tchau. Eu penso que o São Paulo e o River vão se classificar e os 2 times vão ter a mesma pontuação. O São Paulo vai terminar com 12 e o River vai terminar com 12 também. Só que aí se for saldo de gols, o River tem 8-0, né? Aí não, São Paulo não tem como ficar em primeiro desse grupo. Sinto em dizer, porque só se meter muito gol no Binacional. Não, se tiver um empate com o River fora de casa, dá pra sonhar ainda. Mas vamos. Eu não sou tão. Que é uma boa já. Eu não sou tão pessimista com o saldo do São Paulo, porque o River, mesmo tendo jogado com o time reserva na primeira rodada, perdeu de 3-0 do LDU. Então já, por mais que tenham feito 8 no Binacional, tem 3 negativos aí puxando pra baixo. Só pra lembrar, o River tem 5 de saldo e o São Paulo tem 2 no momento. Sim. Nesse momento, com 2 rodadas disputadas. Bom, então só pra resumir, segundo a maioria das nossas opiniões aqui, claro que nem todo mundo concordou, divergiu bastante, até mais do que eu imaginaria, mas segundo a maioria, o São Paulo seria campeão paulista e classificaria na Libertadores. É isso que eu quero ver. Contra o Palmeiras e classificado na Libertadores. Esse é o cenário. Campeão paulista no Allianz Parque. No Allianz Parque. O lugar onde o São Paulo nunca coisa, ganhou. Já nem precisa do resto. O maior plot twist disso aí seria se o Diniz pedisse demissão e o Rogério Ceni voltasse a treinar o São Paulo. Tá maluco. Não, deixa o Diniz onde ele tá tudo bem. Por enquanto. Não, eu quero ele pertinho de nós também. Bom, esse é o cenário pouco clubista imaginado pela equipe do Tricachou. Se esse é o cenário pouco clubista, imagina como seria com a visão do Guidão aqui dentro.
Exato. Bom que ele não está. Não, então. vamos combinar que esse time de São Paulo, pelo menos o titular, porque o reserva tem um abismo, que eu concordo com o Boni, é um dos melhores que a gente teve nos últimos anos para disputar o Paulistão. Com certeza. Lembrando melhor que aquele time pesado com o Nenê e Diego Souza. Lembrando que o Thiago Volpe também estava machucado, a gente não contou suspensão, essas coisas, mas são muitos fatores que seria muito difícil de imaginar aqui, entendeu? A gente não saberia quando o Volpe iria voltar, se o Lucas Perry iria bem, então foi Inclusive mais diz o próprio Volpe que já tá 100%, né? Exato. Lucas Então, Perry é um monstro. Queria deixar isso gravado pro futuro. eu acho que não foi bem no gol do Santos, no clássico, mas isso é outra discussão, isso é para outro podcast, mas só para ressaltar esses fatores a gente não levou muito em conta, porque é um exercício de imaginação e a gente está imaginando baseado na última imagem que a gente tem de São Paulo, que foi um time consistente, um time que criava bem. Um time avassalador, imbatível. Os Coringa do Diniz. Exato. Pô, é um time que tinha seus defeitos, mas jogava bem e criava boas situações de gol. A gente não sabe como vai voltar, mas essa foi a base para o nosso exercício de imaginação. Quero agradecer a todos que ouviram até aqui. Muito obrigado, Gemirra. Valeu, Veboni, valeu, galera. Um abraço. Valeu, Pog. Valeu, galera. Foi muito divertido estar aqui com vocês. E muito obrigado pela presença, Luca. Valeu, Boni. Muito bom discutir São Paulo com vocês. Ainda mais depois de algum tempo sem falar. Valeu, nação. E até a próxima. Muito obrigado a todos que ouviram. Esse foi o nosso primeiro episódio. Espero que vocês acompanhem a gente nessa trajetória. É muito bom, como o Luca falou, muito bom falar de São Paulo, ainda mais com nossos amigos. E quero pedir perdão a todas as falhas técnicas que nós tivemos. Tá um período complicado, a gente não pode se encontrar. Estamos fazendo por Skype. Imagino que vocês já tenham percebido, né, pela qualidade do som, que é um pouco diferente. Mas estamos querendo entregar um produto legal para vocês. A gente estava muito ansioso para entregar uma coisa legal, entregar um produto bacana e uma coisa que a gente gosta muito de falar. E a gente está ansioso para o feedback de vocês. Então comentem o que vocês acharem. Sigam a gente no Instagram, @tricashow. E o tema do próximo episódio vai estar nas enquetes também, né, Boni? Exato, o tema vai estar nas enquetes. A gente vai tentar sempre fazer uma votação aí do que vocês preferem. Menos quando o futebol voltar, aí vai ser um pouco menos, porque vão ter os assuntos mais quentes, que a gente vai ter uma urgência de falar, né? Mas a gente vai ter que sempre tentar ouvir a opinião de vocês. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro episódio. Repito, deem um feedback, falem o que vocês acham que tem que melhorar. Se a gente foi muito clubista, pouco clubista. Fala o que vocês sentirem no coração de vocês. E muito obrigado por terem escutado mais uma vez. E tamo junto. Semana que vem estaremos de volta, né? Semana que vem estaremos de volta. Sempre estaremos de volta na semana que vem. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Final. Muito obrigado a todos. Falou, abraço, um beijo. Tchau. Valeu.